Fala fiel torcida corintiana, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de irmos para as notícias do vídeo, eu peço para que você deixe seu gostei, se inscrevam e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notícias do Timão. Agora vamos para as notícias. A pedido do elenco, Corinthians treina na Arena antes de pegar o Botafogo. Veja o time provável. Fábio Carille comandou uma atividade fechada para a imprensa nesta quarta-feira. O treinamento desta quarta contou como uma novidade. Após 24 dias de ausência, o zagueiro Bruno Mendes voltou a trabalhar com o elenco. Ele defendia a seleção uruguaia sub-23 no Pan-Americano, em Lima, no Peru, mas agora voltará a ser opção para a comissão técnica. Ainda dúvida para o jogo, o goleiro Walter esteve em campo. Fora do banco nos jogos contra Goiás e Internacional por uma lombalgia, o goleiro treinou no campo pelo segundo dia consecutivo e tem grandes chances de jogar no sábado. Cássio e Danilo Avelar, é bom lembrar, estão suspensos em campo. O técnico Fábio Carille comandou primeiro uma atividade de fundamentos, como passe e finalização e jogadas envolvendo defesa e ataque. Depois, fez um treino tático de posicionamento em campo reduzido. O Corinthians deve jogar com Walter, Fagner, Manuel, Gil e Carlos Augusto, Gabriel, Pedrinho, Júnior Urso, Sornosa e Clayson, Wagner Love. O Timão volta a treinar na manhã de sexta, no CT, desta vez com acesso dos jornalistas. Corinthians não descarta perder mais jogadores na atual janela e inicia planejamento para 2020. Após liberar Henrique, Timão segue em alerta com os mercados que ainda estão abertos. As janelas de transferências das principais ligas europeias se aproximam do fechamento, mas mesmo assim o Corinthians fica em alerta. Após a saída do zagueiro Henrique, liberado de graça para o Al-Ittihad Calba, dos Emirados Árabes, o Timão não descarta novas baixas no elenco. Se clubes da Espanha, Itália e Inglaterra têm até o dia 2 de setembro para contratar, outros mercados, como o dos Emirados Árabes, seguirão abertos. Tem risco de novas baixas. São cerca de 15 dias para o fechamento das janelas da Europa, mas tem outros mercados, como México, Emirados, que fecham em setembro. Sempre está correndo risco. É difícil, a gente nunca conseguiu ajustar a janela do futebol brasileiro. É ruim para a gente. A janela da Europa para trazer jogador fechou em 31 de julho e lá só fecha no fim de agosto, explica o diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves, ao Globo Esporte. Fábio Carille, técnico do Corinthians, e diretoria discutem planejamento para 2020. Foto: Marcos Riboli. A diretoria alvinegra vive um dilema. Se por um lado o clube precisa gerar receita com venda de atletas, o orçamento de 2019 previa a arrecadação de cerca de R$50 milhões com transferências. Por outro, o Timão não pretende se desfazer de ninguém. Segundo Duílio Monteiro Alves, a única proposta recebida foi por Henrique, mas outros atletas já foram procurados. Recusar proposta mesmo, não. Teve coisinhas pequenas, tem muita coisa de sondagem. Você vende o Pedrinho por 10? Não, quero 30. Vende por 20? Não, quero 30. Como vou repor o Pedrinho hoje? Aí não consigo trazer mais ninguém. E se vier a proposta no valor que o Corinthians quer? E tem as contas para pagar? Ninguém está em situação confortável, comenta o diretor. Em meio a esse cenário de incerteza, o Corinthians já começa a se preparar para 2020. Fábio Carille e a diretoria alvinegra discutem a formação do elenco para a próxima temporada. A gente tem que estar olhando. Estamos numa fase de observação, que não para nunca.
O Cifut, Centro de Inteligência do Futebol, está sempre observando os jogadores, e a gente vai vendo as deficiências do elenco. Muitas vezes o treinador pede um jogador que não dá para trazer agora. Aí você observa esse jogador até o fim do ano para, quando acabar o campeonato, fechar, disse. A gente toma cuidado muitas vezes para não fazer a investida no meio do campeonato, porque o zum de contratação no dia a dia não é legal. Então você vai monitorando para ver se o jogador é o que o treinador realmente quer e tentando prever uma perda que você não sabe se vai acontecer, completou Duílio. Diretoria do Corinthians. Emerson Sheik, Wilson, ao fundo, Duílio Monteiro Alves e André Sanches, foto. Marcos Riboli. Em 1 ano e meio de mandato, o presidente André Sanches contratou 27 jogadores. Para 2020, a ideia é investir menos em quantidade e mais em qualidade. Desde que o Andrés ganhou a eleição em 2018, a gente veio com essa ideia de trazer promessas com valores mais baixos, que foi o que foi feito em 2010 e 2011. Aí surgiram Paulinho, Castan, Ralf, Felipe, jogadores que demoraram para se firmar, foram emprestados, como Rodriguinho, e depois deram certo. Essa é a filosofia da gente. Em vez de trazer um único jogador mais pronto, com o mesmo valor você traz 10 ou 12 apostas, comentou o dirigente. Foi o caso do Araoz, Bruno Mendes, Thiaguinho. Muitas vezes o jogador não vai ter oportunidade aqui. É comum na Europa, o clube contrata e depois empresta para ganhar experiência. A gente investiu muito nisso. Agora pensamos em peças pontuais para completar o elenco, que, no meu ponto de vista, é forte. A gente espera janelas para ver se vai sair alguém, finalizou Duílio. Sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O Corinthians volta a campo no sábado, às 17, para encarar o Botafogo, em Itaquera, pela 15ª rodada. Na reserva do Corinthians, Gustavo é alvo de sondagens do futebol europeu. Jornalista italiano aponta o Bologna, da Itália, como um dos clubes interessados. Gustavo é, hoje, um dos favoritos a deixar o Corinthians nesta temporada para movimentar o caixa do futebol alvinegro. Alvo de diversas sondagens, o jogador teve seu nome nesta quarta-feira ligado ao Bologna, da Itália. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Timão teria recusado proposta de 5 milhões de euros, que é igual a 22.200.000 reais, exigido algo em torno de 8 milhões de euros igual a 35.500.000 reais. Procurado pelo Globo Esporte, o presidente André Sanches afirmou que o clube não tem conhecimento do interesse do Bologna em Gustavo. Na terça, o diretor Duílio Monteiro Alves disse que ainda há risco de saídas na atual janela de transferências, mas também afirmou que o clube ainda não recusou propostas por ninguém. Destaque do Fortaleza em 2018, Gustavo voltou ao Timão em janeiro e teve bom primeiro semestre. Com 10 gols e 3 assistências, é o artilheiro do elenco, mesmo tendo perdido espaço para Wagner Love e Bozelli por uma lesão muscular. De volta no fim de julho, tem jogado pouco. Antes da parada da Copa América, Gustavo recebeu sondagens, sendo a mais forte do Ajax, da Holanda. Recentemente, o ex-atacante Jardel revelou que ofereceu o jogador ainda no ano passado ao Porto, de Portugal, e que as partes quase se acertaram. Com contrato com o Corinthians até o fim de 2020, Gustavo tem 45% dos direitos ligados ao clube. O restante dos direitos está dividido entre Criciúma, 35%, e Taboão da Serra, 20%.
Enfim galera, espero que ele não saia do timão em um possível desmanche, seria muito útil. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Até a próxima. Fui.